Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a segunda aula da playlist Detonando Prefeitura Municipal de Tremembé. E os assuntos que eu estarei trabalhando nessa aula é sobre o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, o máximo divisor comum. Situações, problemas envolvendo esses dois assuntos que eu aposto que vai estar na prova deste concurso. Show, galera? Também deixarei aí na descrição deste vídeo um link se você quiser aprofundar mais nesses dois assuntos de uma playlist envolvendo o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Uma outra coisa importante, eu sempre peço aí para vocês, galera, que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar no crescimento do canal do tio Carlinhos. Show? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 2, tá? O MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, o máximo divisor comum. Antes de nós iniciarmos aí a resolução de qualquer exercício, eu vou passar aqui duas observações para vocês importantes, tá? A primeira aqui, quando usar o mínimo múltiplo comum, o MMC, na resolução de problemas, ok? Então, olha, iremos usar o MMC quando a questão tiver a ideia de tempo, de coincidência ou quando alguma coisa vai acontecer novamente. Então, quando você observar isto numa questão, é um problema clássico de mínimo múltiplo comum, MMC. E quando usar o máximo divisor comum, o MDC, tá? Iremos usar o MDC quando o enunciado da questão traz ideia de, olha bem, divisão, repartição em partes iguais, ou falará sobre dividir no maior tamanho possível, ok? Então, você tem que observar dessas duas observações, né? Quando tiver uma situação, problema, para saber se vai usar o mínimo múltiplo comum ou se vai usar o máximo divisor comum. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa questão 1. Bem, a questão 1 aqui de 2023. Em uma certa empresa que tem colaboradores de diversas categorias profissionais com regime de carga horárias rígidas por diferentes convenções coletivas, há um colaborador que faz 10 minutos de intervalo a cada 40 minutos trabalhados. O outro faz 10 minutos de intervalo a cada 50 minutos trabalhados. Esses dois profissionais iniciam sua jornada diária às 9 horas da manhã e trabalham 6 horas por dia, sem pausa para o almoço. Supondo-se que um dia em que ambos cumpram rigorosamente seus horários de trabalhos e pausas, haverá um horário em que ambos iniciarão, olha bem, em que ambos, coincidência, vou até arriscar aqui, ó, em que ambos iniciarão umas de suas pausas ao mesmo tempo. Olha, gente, ideia de coincidência. Quando que eles vão iniciar as pausas? Vou circular isso daqui também, que isso aqui é uma pegadinha nesse problema. Tá? Que será, né? Aí pergunta que horas que eles vão iniciar as pausas ao mesmo tempo. Então, observa, vamos chamar aqui um colaborador A, vou indicar aqui por um A maiúsculo, são dois colaboradores, o colaborador A e o colaborador B. O colaborador A, ele tem um ciclo de 10 minutos de pausa e 40 de trabalho. Então, ele tem um ciclo de 50 minutos. 40 trabalhado, 10 de folga. O B, 10 de folga,
e 50 minutos de trabalho. Então ele tem um ciclo de trabalho de 60 minutos aí. Então eu quero saber quando ambos iniciarão junto uma de suas pausas ao mesmo tempo, quando que eles vão se encontrar ao mesmo tempo, eu vou calcular aqui o mínimo múltiplo comum, né, de 50 e 60, tá? Eu vou fazer aqui por divisões sucessivas, fazendo a decomposição em fatores primos, os 50 e 60, ok? Olha, os dois dá para dividir por 2, calculando o mínimo. 50 dá 25, 60 dá 30. Ainda dá para dividir por 2. 25 não dá, repete. 30 dividido por 2 dá 15. Agora não dá mais para dividir por 2. Vamos dividir por 3. Dá por 3. 25 não dá, divisão exata, repete. 15 por 3 dá 5. Agora só por 5, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1, ainda dá por 5, mais uma vez, 5 dividido por 5 dá 1, chegou no 1, repete aqui. Ó. Então o mínimo múltiplo comum, o MMC, de 50 e 60, galera, é o produto dos fatores primos, né, da decomposição, que seria o 2 ao quadrado, né, que é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12, multiplicado por 25, vai me dar aqui 300 minutos. Então, olha, 300 minutos, galera, vai corresponder para a gente a quantas horas? Vamos lá. Cada hora tem 60 minutos, não é isso? Então, a cada 300 minutos, os horários se coincidem, tá? 300 minutos, eu vou dividir por 60 para saber quantas horas isso vai corresponder. Por quê? Porque cada hora corresponde a 60 minutos. Então, 300... tá? Dividido aí por 60 vai me dar 5 horas, correto? Tá? Então a cada 5 horas eles se encontram juntos. Só que observe que essas 5 horas está incluindo aí, tá, os 10 minutos de intervalo nos dois ciclos. Olha, observa que quando eu fiz o cálculo do mínimo, eu incluí o intervalo de 10 minutos nos dois. Só que aqui está dizendo o seguinte, olha, é isso que eu tenho que prestar atenção, tá? Olha o que está dizendo, né? Haverá um horário em que ambos iniciarão uma de suas pausas, iniciar as pausas. Então, olha, o que eu tenho que fazer aqui, né? Eles iniciaram às 9 horas, trabalhando junto. Depois, mais 5 horas, eles vão se encontrarem de novo. Mas essas 5 horas, então 9 mais 5 seriam as 14 horas. Só que eu quero, aqui, olha bem a pergunta, né? Haverá um horário em que ambos iniciarão uma de suas pausas. Iniciar as pausas às 14 horas seria o término das pausas. Então, como as pausas são de 10 minutos, eu tenho que tirar 10 minutos daqui de 14 horas. Olha. Então, menos 10 minutos. Então, das 14 horas, se eu vou tirar 10 minutos, vai me dar 13 horas e 50 minutos aí. Tá? Então, por que, repetindo mais uma vez aqui, por que eu tirei esses 10 minutos aqui? Ó? É por causa da pergunta. Olha bem, né? Haverá um horário em que ambos iniciarão início da pausa. Aqui, olha, às 5 horas era o final, tá, da pausa.
Por quê? Porque quando eu fiz o cálculo aqui dos ciclos de cada um, eu incluí as pausas. Tudo bem? Então, por isso que eu, no final, tive que descontar esses 10 minutos aí. A resposta, então, está aqui na alternativa E de excelente. Tá? Então, observe que é um probleminha envolvendo mínimo múltiplo comum. Por quê? Deu ideia de encontrar novamente, né? Coincidência. Tudo bem? Tá? Então, nós fizemos o cálculo aí do mínimo, tá? Mas ficar esperto. Não vai ter aí exercícios nesses tipos de prova, gente. Fala assim, calcule o MMC. Sempre vai estar numa situação, problema, tá? Aonde você terá que usar essa técnica, né? Para encontrar a solução. Ok? Vamos lá, próxima. Bem, vamos lá, questão 2, tá? Em um depósito há um determinado número de caixas que serão empilhadas de modo que cada pilha tem sempre o mesmo número de caixas. Deste modo, é possível colocar em cada pilha ou 9, ou 12, ou 14 caixas. Vamos colocar aqui. Então, essas pilhas podem ser formadas com 9 caixas, com 12 caixas ou com 14 caixas. Não restará, olha bem o que está dizendo o enunciado aqui, hein? Isso aqui é importante também. E não restará caixa fora das pilhas. Olha, se eu montar a pilha com 9 caixas, não vai sobrar. Se eu montar com 12 caixas, não vai sobrar caixas. Se eu montar a pilha com 14 caixas, não vai sobrar caixas, gente. Então, para que isso aconteça, a quantidade de caixas tem que ser um número que seja divisível por 9, por 12 e por 14 ao mesmo tempo. Este número é o mínimo múltiplo comum desses 3 números. Beleza? Tá? Que é o primeiro múltiplo comum aí, né? Então, sabendo que o número total de caixas é menor que 260, é menor que 260, então, se forem colocadas 14 caixas em cada pilha, quer saber o número de pilhas formadas, tá? Então, observa bem. Se eu colocar 9 caixas em cada pilha, não sobra caixa, que está dizendo aí. Se eu colocar 12 caixas em cada pilha, não vai sobrar. Se eu colocar 14, não sobra caixa. Então, este número tem que ser um múltiplo de 9, de 12 e de 14. Ou seja, tem que ser divisível por esses 3 ao mesmo tempo. Este número é o resultado do mínimo múltiplo comum. De 9, 12 e 14. Então, vamos lá calcular o MMC aqui, ó. Divisões, né? Decomposição. Dá para dividir por 2, 9 repete, 12 por 2 dá 6, 14 por 2 dá 7. Ainda dá por 2, 9 não dá, repete, 6 dividido por 2 dá 3, o 7 não dá divisão exata, repete. Agora por 3, 9 por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, 7 não dá divisão exata, repete. Por 3 ainda. 3 por 3 dá 1. O 1 repete. Né? Já chegamos no 1. 7 não dá, repete. Agora por 7. Repete o 1. Repete o 1. 7 por 7 dá 1. Então o mínimo múltiplo comum, ou seja, o primeiro número que vai ser divisível por 9, por 12 e por 14 ao mesmo tempo, é o produto dos fatores primos, que é o 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. O 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, multiplicado por 7, vai me dar 252. É menor que 260? Sim. Porque o próximo número que seria divisível pelos 3 seria eu somar mais 252, que seria o 504. Próximo, mais 252. Seria divisível pelos 3 ao mesmo tempo. Bem, como as pilhas vão ter 14 caixas cada uma, e eu tenho 252 caixas, então eu vou dividir o 252 por 14. Ao efetuar essa divisão, vai me dar 18 caixas. Ok? Então, a resposta alternativa E de
Excelente. Beleza, galerinha? Então, olha, por que eu estou usando o mínimo múltiplo comum? Porque eu queria um número que fosse divisível ao mesmo tempo por 9, por 12 e por 14. Ou seja, teria que coincidir essa divisão por esses três números ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, questão 3. 2024, hein? A soma dos preços atuais de três produtos A, B e C é igual a 530. Se o preço do produto A dobrar e os preços dos produtos B e C se mantiverem, a soma dos preços dos três produtos passará a ser igual a 680. Sabendo que o preço atual do produto C é R$20 a mais do que o preço atual do produto B, descobrem-se os preços atuais dos produtos A, B e C. Calculando-se o mínimo múltiplo comum desses preços em reais, obtém-se. Então, vou ter que descobrir o valor de A, B e C, tá? Para depois eu estar calculando aí o MMC. Então, teve um probleminha, então não foi direto calcular. Então, de acordo com o enunciado, ó, a soma dos três produtos, A mais B mais C, é igual a 530. Show, galera? Se eu dobrar o A, que é o que está dizendo aqui, ó, e mantiver B e C, a soma dos três produtos vai ser 680. Então, dobrar o A, 2A. Vou manter B e C, mais B e C. Mais B e C, tá? Eu vou encontrar aqui, olha bem, eu vou encontrar R$680. E está dizendo que o produto C, vou até escrever essa outra equaçãozinha aqui de uma cor diferente, que o C é R$20 a mais que o B. Então, C é o B mais 20, tá? Olha, das duas primeiras equações, gente, dá para tirar o valor do produto A. Pelo seguinte, dá para tirar aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que fazer um sisteminha aqui, ó. Tá? Olha, se eu isolar B mais C no A, eu vou ter que B mais C será igual a 530 menos o A. O A está somando. Passo subtraindo aí. Então, na segunda equação aqui, olha, no lugar de B mais C, olha aqui, ó, no lugar de B mais C, eu vou colocar 530 menos A. Aí eu mato o valor do A, tá? Vai ficar 2A. 2A. No lugar do B mais C, eu vou colocar 530 menos A. Tudo isso igual a quanto? R$680. 2A menos A. 2A menos A dá A. Correto? Então aqui vai dar A. O 530 está somando, passa subtraindo os 680. Ok? Então o A vai me dar R$150. Já descobrimos o valor do A. Agora, nós vamos descobrir o valor de B e C. Eu posso pegar lá, aqui a primeira equação, ó. Na primeira equação aqui, no lugar do A, olha bem, eu vou colocar 150.
O B eu vou manter, mais B. E no lugar do C, olha, na primeira equação, o C é B mais 20. Então aqui eu vou pôr B mais 20 aí, no lugar do C, lá. Daqui eu vou tirar o valor do B. B mais 20 igual a 530. Bem, então vai me dar aqui 2B igual o 150 mais 20 vai me dar aqui 170. Tá? Que eu vou passar subtraindo o 530. Então vai dar 360. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então o valor do B é 180. Pronto, já matamos aqui o valor do B. Aqui. Agora vamos calcular o valor do C. Eu sei que o C é o B mais 20. 180 mais 20. Então o C é igual a 200. Então tá aqui o valor do C, tá aqui o valor do B, tá aqui o valor do A. Agora nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum desses três números. 150, 180 e 200. Vamos fazer aqui por decomposição, tá? Como fizemos aí nos exemplos anteriores. Então dá para dividir por 2, vai dar 75, 90, 100. Ainda dá para dividir por 2, 75 não dá exato, repete. 90 por 2 vai dar 45. O 100 por 2 vai dar 50. Ainda dá para dividir por 2. 75 mantém. 45 também, não dá a divisão exata, né? E o 50 dá por 2, dá 25. Agora dá divisão por 3. 75 por 3 vai dar 25. 45 por 3 vai dar 15. 25 não dá. Repete o 25. Ainda dá por 3. 25 repete. 15 por 3 é 5. 25 não dá. Repete. Ok? Agora só por 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Ainda dá mais uma vez. Tá? Por 5. Então vai dar 1. 1 e 1. Tá? Então o MMC desses números, MMC de 150, 180 e 200, ou seja, o menor número que é divisível por esses três ao mesmo tempo. Então ali eu vou ter um 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Vai dar 8 vezes 9 vai dar 72, 3 ao quadrado 72. 72 vezes 25 vai me dar 1.800. 1.800. Resposta alternativa A. Olha, observa que outro problema, não foi direto entrar no cálculo. Aqui nós precisamos ter o conhecimento de resolução de sistema de equação, tá? Fica tranquilo que mais à frente eu vou fazer uma aula só sobre sistemas aí para vocês também. Tudo bem? Então vamos lá, questão 4. Olha, 2024, tá? Questão 2024, né? 2 rolos de fita de sinalização zebrada, um com 180 metros, outro com 300 metros de comprimento de fita, serão divididos em
partes, todas com o mesmo comprimento, ou seja, vão ser divididas em partes iguais, o maior possível, sem desperdício, para um curso de formação dos novos agentes de trânsito contratados em determinado município. O número de partes que será obtido do rolo com maior comprimento de fita será igual a, o rolo com maior comprimento de fita é o de 300 metros. Gente, olha, falou em dividir em partes, todas com o mesmo tamanho, mesmo comprimento, e com o maior tamanho possível aqui. Faltou o maior tamanho possível aqui. Tá? Falou em divisão em partes iguais, maior tamanho possível, questão de MDC, máximo divisor comum. Beleza? Eu vou ensinar aqui para vocês. Vocês, quando estavam na escola, não aprenderam essa técnica de calcular o MDC. Vão ver agora. Também por divisão sucessivas, tá? Eu vou... por decomposição aqui. Só que no caso do MDC, aquele número que dividiu os dois ao mesmo tempo, eu vou circular esses números, porque aí eu só vou usar eles, tá? Dá para dividir os dois por 2? Dá. Então 180 por 2 dá 90, 300 por 2 vai dar 150. Olha, deu para dividir os dois. Circula este 2 aqui. Os que derem para dividir os dois números, você vai circulando. Ainda dá por 2. 90 deu 45. 150 por 2, 75. Opa, os dois deram para dividir por 2. Beleza? Agora não dá mais por 2. Dá por 3 os dois. 45 por 3 dá 15. 75 por 3 dá quanto? Dá 25. Ok? Então, este 3 dividiu os dois. Circula ele também. Ainda dá para dividir por 3 o 15. Então, 15 por 3 dá 5. O 25 não dá. Repete. Esse 3 eu não vou circular porque não dividiu os dois. Tá? Não é um divisor dos dois. Agora, dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Então, este 5 deu para dividir os dois. Circula. Agora, só por 5, 1 não dá, vai repetir. E 5 por 5 dá 1. Bem, o MDC vai ser o produto desses números que eu circulei aí em verde, que é o divisor comum de todos. Olha. Então, o MDC de 180 e 300 vai me dar 2 ao quadrado, que multiplica 3, que multiplica 5. Então, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, esses rolos vão ter que ser divididos com tamanho de 60 metros, as partes, tá? Para poder dar partes iguais, todas com 60 metros. Só que ele quer saber aqui quantas partes vai ser dividido o maior rolo. Então, o maior rolo é o de 300 metros. 300 dividido por 60 vai dar 5. Então, o rolo maior vai ficar dividido em 5 partes. Resposta alternativa C de Carlinhos. Tá? Então, tá aí a solução. Repetindo mais uma vez, por que eu fui no MDC, não fui no MMC agora? Eu quero dividir em partes iguais nela e com o maior tamanho possível. Tudo bem? Tá? Aqui não está falando em coincidência, né? Está falando em tempo, nada. Vamos lá, última questãozinha aí. Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir em saquinhos plásticos três tipos diferentes de parafuso, de agora em diante identificados como A, B e C.
todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade de parafuso, ó, mesma quantidade de parafuso, e sempre parafusos de um mesmo tipo. Então tem saquinho que só pode ter parafuso do tipo A, o outro só do tipo B, o outro só do tipo C. Eu não posso misturar. Tá? Também foi pedido ao estudante que cada saquinho tivesse a maior quantidade possível de parafuso. Ora, eu vou ter que dividir essa quantidade de parafusos, então divisão. Já está falando em divisão, tá? E cada saquinho vai ter que ter a maior quantidade possível de parafusos. Olha, vou dividir com a mesma quantidade cada saquinho. E com a maior quantidade possível, clássico problema de MDC, tá? Sabendo que são 132 parafusos do tipo A, 180 do B, 228 do C, o número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa é, beleza? Dá uma pausa no vídeo, gente. Tenta resolver, que é parecido com o exercício anterior, tá? Então, olha bem. Vamos lá. Tem 132 do A, 180 do B, 228 do C. Eu vou calcular o maior divisor comum de todos, por quê? Porque eu tenho que dividir todos os saquinhos com a mesma quantidade. Então tem que ser o maior divisor desses três números. Dá para dividir por 2? Os 3 dá. Então 132. Vamos lá. Dividido aí por 2, tá? Vai dar 66. 180 vai dar 90. 228 vai dar 114. Ó, deu para dividir os 3, circula, que é MDC. Ainda dá para dividir por 2. 66 vai dar 33. 90 vai dar 45. O 114 vai dar 57. Deu todos para dividir por 2? Deu. Circula. Dá para dividir por 3. 33 por 3 vai dar 11. 45 por 3 vai dar 15. O 57 dividido por 3 dá 19. Ó. Então este 3 deu também. Para dividir os 3. Circula. Dá por 3 ainda dá. Mas não são todos, então não vai circular. O 11 repete, 15 por 3 dá 5, 19 repete. Aí dá para dividir por 5, o 11 não dá, repete. 5 por 5 dá 1, 19 não dá, repete. Agora por 11, 11 por 11 dá 1, o 1 repete, 19 repete. Né? Dá para dividir, agora só por 19, o 1 não dá, vai repetir. Repete 1, 19 por 19 dá 1. Observe que os outros não dividiram os 3 ao mesmo tempo, tá? Então, só foi esses 3 aqui em cima. Então, o meu MDC, desses 3 números, de 132, de 180 e de 228, vai dar 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, cada saquinho vai ter 12 parafusos. Vamos lá para o tipo A. Quantos saquinhos que eu vou? Porque eu tenho que armazenar só os do tipo A nos saquinhos. Então, eu vou pegar do tipo A, eu tenho 132 parafusos. Cada saquinho vão 12 parafusos, 132 dividido por 12 dá 11. Do tipo B. Tipo B são 180 parafusos. Dividido por 12. Cada saquinho vai com 12 parafusos. Então aqui eu vou precisar de 15 saquinhos. Do tipo C. Tipo C são 228
228 dividido por 12 vai me dar 19 saquinhos aqui, ó. Somando tudo, 9 mais 5, 14, mais 1, 15. Vai 1 mais 1 mais 1 mais 1, 45. Então eu vou precisar de 45 saquinhos. Para o tipo A, são 11 saquinhos que vão ter só parafuso do tipo A, 15 saquinhos só com o tipo B, 19 saquinhos só com o tipo C. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Aqui eu termino mais uma aulinha aí da nossa playlist, tá? Gente, não esqueça, é importante aí que você dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? Dúvidas em qualquer um dos exercícios resolvidos aí, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Beleza, galera? Não se esqueça, se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Logo, logo estarei lançando a nossa terceira aula aí da playlist. Galerinha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!